Nós estamos na casa do Senhor, principalmente hoje, que tem um significado. Nós estamos no último domingo de 2019. Todos nós temos bênçãos a contar, porque nós servimos um Deus bom, um Deus que dispensa a cada um de nós bênçãos infinitas. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Deus tem nos sustentado no decorrer deste ano, e nós sabemos que Ele, a promessa dele é sempre fiel em cumprir, e 2020 não será diferente, desde que nós estabeleçamos no nosso coração propósitos para com o Senhor. Nós temos que ser regidos por propósito, porque Deus tem propósito conosco. Agora, qual é o teu propósito com Ele? Servi-lo mais e mais, adorá-lo, amar esse Deus sobre todas as coisas. Nós estamos influenciados, rodeados de coisas para nos desviar a atenção do Senhor, mas o mandamento continua sendo o mesmo: ame o Senhor de todo o teu coração. Não seja influenciado pelas coisas que te rodeiam. Satanás é ardiloso para desviar o nosso foco, mas nós temos que concentrar nosso esforço em amar ao Senhor. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Nesta noite eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero estar lendo apenas um versículo, versículo 49. Quero estar falando de um assunto muito importante e muito interessante. Eu gosto muito sobre falar sobre isso. A palavra está escrita assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus fala aos discípulos após a sua ressurreição de uma promessa. Quando nós começamos a pesquisar a palavra de Deus, quando foi que Deus anunciou esta promessa para nós, sua igreja? Toda promessa, ela está sempre vinculada a uma aliança. Deus dá promessa mediante uma aliança. Quando nós olhamos o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 14 e 16, você vai entender a promessa do Pai. Paulo diz o seguinte, no versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, através de Abraão, Deus em Cristo Jesus confirma a promessa do Pai à igreja. Versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muito, porém como de um só, o teu descendente, que é Cristo. Ele está dando uma promessa que ele cumpre em Jesus, a promessa da nossa salvação. Ele prometeu a Abraão, e a promessa do derramar do Espírito, ele prometeu a Abraão. Muitas vezes nós fazemos confusão. Dizemos que a promessa foi dada pelo profeta Joel. Joel profetizou, mas quem recebeu a promessa do Espírito Santo que desceria sobre nós foi Abraão, lá no início, porque Deus fez uma aliança com ele e nos mostrou o que Jesus está dizendo. Olha, eu estou para cumprir a promessa do Pai. Fique na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, o cumprimento desta promessa.
No capítulo 14 de João, Jesus ele começa lá no versículo 7 dizendo a necessidade de ele ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não desceria. Mas ele disse: mas se eu for, ele virá e estará em vós. O mundo não o conhece, porque não o recebe, mas vocês o conhecerão. Então a pessoa do Espírito dá início a uma atividade espiritual, do Espírito agindo em nós. Paulo, ele sintetiza a manifestação da Trindade na história, com um versículo que está em Efésios 4 e 6. Ele diz: há um só Deus, Pai de todos. Então ele mostra a unidade, Deus único. Aí ele diz que age sobre, foi o agir de Deus sobre Israel, sobre o Velho Testamento, de uma maneira distante, que age em todos. Foi Jesus, o Emanuel, que conviveu conosco e nos trouxe a revelação de Deus. E ele diz: e que está em todos. Isso é a ação do Espírito Santo em nós. Quando Jesus, certa vez, está lá no capítulo 11 de Mateus, dois discípulos de João manda dois discípulos perguntar a Jesus: és tu o que havia de vir ou esperamos outro? João estava preso, naturalmente desesperançoso. E a Bíblia diz que Jesus faz alguns milagres e determina que os discípulos vão e conte a João o que vocês viram e ouviram. E ele começa a dar testemunho de João. Ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ele diz: não, vocês foram ver no deserto um homem simples, comendo mel e gafanhoto. Foi este. Mas ele fala: mas eu te digo, de que entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. Entre todos os profetas, João é o maior. Quando eu era garoto, eu já gostava de ler a Bíblia e isso me incomodava. Por que João é o maior? O que ele fez? A Bíblia não mostra grandes feitos de João, mas por que Jesus disse que João era o maior de todos os profetas? Elias fez 7 sinais, Eliseu 14 sinais. Daniel, quando ele foi para a corte, a Bíblia diz que ele sai da escola 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Então você vê profetas com lastro. E o que João tinha feito pelo maior, para ser o maior? Capítulo 1, versículo 15 de Lucas, quando o anjo aparece a Zacarias, ele diz uma palavra que traduz o sentido dessa grandeza de João. A Bíblia diz: e ele será cheio do Espírito desde o ventre. Todos os profetas operaram na força do Espírito, mas o Espírito vinha sobre eles de uma maneira pontual. O Espírito saía fora da ação, ele se tornava uma pessoa normal. E Jesus disse: mas João, ele foi cheio do Espírito desde a concepção. Mas ele diz o seguinte: o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Porque o Deus está em nós. A pessoa do Espírito está em nós. Isso nos eleva, irmãos, a grandeza. Nós temos o divino morando no nosso coração. Amém. Capítulo 6, versículo 17 de 1 Coríntios. Aí eu quero que você preste atenção. Diz o seguinte: aquele que se ajunta ao Senhor
se torna com Ele um só Espírito. Quando nós nos aproximamos e nós temos visto o combate de Satanás nos desviar da rota, nós não temos percepção e nos vamos afastando de Deus. E quem se aproxima de Deus, ele se torna um só Espírito com Ele. Então busque a Deus, faça um propósito, que 2020 seja diferente. Você orar mais, consagrar mais sua vida, para você ter permanentemente o Espírito dentro de você. O Espírito Santo, quando Jesus fala, e Ele, no capítulo 14, versículo 26, diz: e Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Quando nós entendemos esta pessoa que Deus colocou ao nosso lado, nós temos, através do Espírito, uma revelação maior da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito que revela. Ele traz profundidade. A Bíblia diz que o Espírito penetra as profundezas de Deus e traz revelação ao nosso coração. Ele é um ensinador. Nós temos o maior de todos os professores a nos ensinar. E quando o Espírito ensina, não há curso teológico que pode nos ensinar melhor. A revelação dada pelo Espírito é algo inconfundível e assenta no nosso coração. Você vai encontrar pessoas ilustres, mas aquilo que foi revelado pelo Espírito, você nunca mais se afasta daquilo, porque é uma revelação de Deus. Nós devemos entender isso, irmãos. Há momento na nossa caminhada que você para falar: como será isso? Ora, que o Espírito ele entra em ação, ele te ajudará a entender. No capítulo 20 de João, versículo 22, quando Jesus ele aparece aos discípulos, os discípulos estavam numa casa, e Jesus entra e diz: Pai seja convosco. E o João diz: e tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Esse soprar que Jesus faz com os discípulos dá-nos a ideia daquela ação que Deus fez quando formou Adão. Ele forma Adão do pó, mas Adão era um boneco, e a Bíblia diz que Deus sopra sobre ele e ele se torna alma vivente. Os discípulos acompanharam Jesus durante mais de 3 anos, mas eles não tinham o novo nascimento. Por isso que muitas pessoas se comparam: eu sou igual a Pedro. É que você não sabe quem era Pedro. Pedro era uma pessoa comum na trajetória dele, por isso que ele aprontava. Quando Jesus soprou sobre eles, eles foram vivificados, e Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Neste momento eles receberam o novo nascimento, porque o novo nascimento é espiritual. Então a importância do Espírito, a Bíblia diz em Romanos 8:11, quem tem o Espírito, ele fala: se habita em vós o Espírito daquele que vivificou a Jesus dentre os mortos, ele também vivificará os vossos corpos mortais. É o Espírito que dá vida espiritual. Por isso que nós podemos ser maior do que João Batista, porque a pessoa do Espírito está em nós. Amém. E nos leva a fazer a obra de Deus. Se nós não temos o Espírito, nós não podemos agir na plenitude de Deus. Então o Espírito vem, e muitas pessoas, irmãos,
fazem uma confusão eu vou falar sobre o batismo ainda, uma necessidade que eu vejo para a igreja de hoje. Tem muitas pessoas que não sentem necessidade, mas se você olhar Jesus, ele via uma tremenda necessidade. Jesus havia dito aos discípulos duas grandes comissões: evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Mas ele diz: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Não faça nada sem um revestimento. Eles já tinham recebido o novo nascimento com o sopro de Jesus, mas Jesus queria que eles acrescentassem, que eles tivessem algo mais sobre a sua vida. Então, sobre isso, a importância disso para a nossa vida hoje, esse algo mais que Jesus olhou para os discípulos e se concretizou no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Se eu não tiver interesse, eu não serei cheio, transbordante do Espírito. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, ele recebe o revestimento, e eles começam a falar novas línguas. Capítulo 2, versículo 3, diz que cada um falava as línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem, e eles começaram a falar, e o povo admirar, outros zombar, outros dizendo que o povo estava com bêbados, e Pedro se levanta cheio de autoridade. Esse mesmo homem que havia negado a Jesus perante uma criada, ele há uma transformação na sua vida, ele coloca-se de pé. Era um dia de festa, as autoridades todas estavam ali, e ele começa a pregar a palavra de Deus com intrepidez. Lá no versículo 38 e 39, ele diz: arrependei-vos e para que sejam cancelados os vossos pecados e possam receber o dom do Espírito Santo. No 39 ele diz esta promessa, olha aqui o que Jesus disse: diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos quantos o Senhor chamar. Então não é restrita a um momento, ela é extensiva a todos nós, a todos quantos o Senhor chamar. Se Jesus olhou e viu a necessidade do revestimento do Espírito para os discípulos, e nós hoje? O meu questionamento, irmãos, é que nós temos esta promessa e nós estamos ignorando a promessa. Poucas pessoas se derramam na presença de Deus buscando a promessa. Você faz parte, porque você foi chamado, e todos quantos foram chamados, Deus quer derramar a promessa. E essa promessa foi feita lá a Abraão. Então nós temos que voltar para a palavra e olhar certamente para ela. No capítulo 1 de Atos, versículo 4, quando Jesus fala com os discípulos: fiquem em Jerusalém, para que a promessa se cumpra na vossa vida. E ele diz no versículo 5: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então há um batismo que muita gente faz confusão com o capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios. Ali fala: todos nós fomos batizados em o mesmo Espírito. Aí fala do novo nascimento, não do revestimento. O revestimento, para se cumprir na nossa vida, tem que ser como Marcos 16 e 17. Jesus que disse: e falarão novas línguas. Você precisa entender isto. O falar em línguas é uma evidência do batismo do revestimento do Espírito Santo sobre nós. No capítulo 8 de Atos, quando Filipe
desce para Samaria, movido por uma perseguição sobre os crentes em Jerusalém, e ele começa a pregar e funda uma igreja. E a notícia chega a Jerusalém, os discípulos continuavam, os apóstolos continuavam em Jerusalém. Pedro e João descem a Samaria, e lá ele vê, eles começam a orar. No versículo 17 diz que, impondo eles as mãos sobre todos, eles recebiam o Espírito Santo. Como que você evidencia o recebimento do Espírito Santo? Falarão. Então, a Bíblia está cheia dessas evidências. No capítulo 10, casa de Cornélio, Pedro começa a pregar. Lá no versículo 44, e a Bíblia diz: ainda Pedro falando, caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em línguas. No capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso, quando tem aquela reunião com Apolo, 12 pessoas, Paulo questiona: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Nós nem sabemos se existe isso. Eles estavam tão por fora de tudo. E quem que vocês são batizados? O batismo de João. A Bíblia diz que Paulo os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e começa a orar sobre eles, e eles são batizados. A Bíblia diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Deus, quando faz as coisas, Ele faz de uma maneira completa na nossa vida. Eu sempre penso, irmãos, eu tenho uma teologia meia minha, tá? Você não vai achar isso em compêndio teológico, mas eu tenho uma teologia minha. O pré-requisito para você ministrar dons espirituais é o batismo. O batismo te eleva na posição do sobrenatural. É a primeira entrada do sobrenatural. A experiência com o batismo, ela se dá, irmãos, no momento em que você sente o céu descendo e você subindo. Todos os crentes deveriam ter essa experiência, buscar. Eu me lembro na minha juventude, eu tinha 17 anos. Eu me batizei com 14 para 15 anos. Mas eu estava tão alheio a todas estas coisas que eu tinha na mente que eu nunca seria batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não buscava. Mas um dia eu decidi buscar e comecei a estabelecer propósito no meu coração. Conversei com 5 colegas e falamos: vamos buscar o batismo com o Espírito Santo? Nós não vamos acabar com a regra da igreja. O culto termina às 9 horas. Depois das 9, nós vamos buscar o Senhor. E fizemos um acordo entre nós. E começamos a buscar. Passou-se uma semana, as coisas se arrastaram. Garganta secou e a gente... Porque você começa a orar e em 1 hora de oração, você pede tudo que tem que pedir, intercede por tudo que você tem que interceder e acaba o assunto. Pois é. Foi na oração que você começa a entender o significado da busca. Como acabava o assunto, já depois de uns 5, 7 dias, nós começamos a orar uma oração de glórias e aleluia. Isso não acaba, você pode continuar dando glórias e aleluia para o resto da vida. Foi nessa condição que o glória começou a aumentar, que o fogo começou a acender, e em menos de 15 dias, todos nós 5 fomos batizados com o Espírito Santo. Porque tinha um propósito.
Isso em 1964. Muita gente não havia nem nascido ainda. Mas lá eu fui visitado 2h da manhã, agosto de 64. Eu andava, parecia que eu flutuava para ir para casa. Naquele tempo você podia sair de madrugada e andar sem susto. E Deus nos encheu. E aquilo foi um mover, porque quando você tem uma determinação e busca, Deus cumpre. Capítulo 11 de Lucas, versículo 11, se não me engano, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo: vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos quando eles pedem, e quanto mais o nosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo quando vocês pedirem. Qual é o problema? Que nós não temos esse revestimento? Porque nós não estamos pedindo. Nós achamos que isso veio sobre nós um dia, nós falamos e guardamos lá no escaninho, está lá empoeirado. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade e é um uso constante de cada um de nós. Aprenda isso. Quando você vai estudar o capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 2, ele começa a dizer: quem fala em outras línguas estranhas, fala a Deus, porque somente Deus entende. Então é uma comunicação que não há interferência. Anjo não sabe, demônio não sabe, só Deus sabe. Lá no capítulo 14, verso 14, ele diz: quem ora em línguas, ora bem. Por que ora bem? Quem é que conhece o homem? Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Quem é que conhece o homem? A Bíblia diz: quem conhece o homem é o Espírito que nele está. Quando você ora em língua, capítulo 6, versículo 18 de Efésios, Paulo diz: orando em todo tempo no Espírito. Quando você ora em Espírito ou em línguas, o 14:2 identifica isso. Você sai diretamente do seu Espírito para Deus que é Espírito. Então não há interferência. E nós pedimos as coisas que nós necessitamos. Quando nós usamos o intelecto para orar, capítulo 8, versículo 26 de Romanos, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Você está pedindo uma coisa, mas a sua necessidade é outra. E aí tem que entrar o Espírito como intercessão para corrigir a sua oração, porque você não sabe orar como convém. Quando você ora em línguas, isso desaparece, porque sai de dentro do meu coração, do meu espírito, e vai diretamente ao Senhor que é Espírito. No versículo 5 do capítulo 14 diz: quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Você precisa ou não precisa de edificação para caminhar com Jesus? Você precisa ou não precisa de renovação para caminhar com Jesus? Então você precisa do revestimento do Espírito Santo para estar constantemente sendo renovado por Ele. É um caminho, irmãos. Eu estou falando isso porque nós somos taxados, a Assembleia de Deus, como um povo pentecostal. E nós temos deixado de receber as promessas de Deus por falta de busca. Tudo na nossa vida é consequência, é resultado daquilo que você se esforça. Eu falo constantemente, hoje mesmo pela manhã eu falei: o que nós recebemos de graça é a salvação. O resto depende do nosso esforço. Se você ficar sentadinho de braço cruzado, você vai deixar de desfrutar da plenitude de Deus. Porque você não vai ter essa presença do Espírito em você.
Nós precisamos entender a função do Espírito na nossa vida, a capacidade, a iluminação. Paulo orava sobre conhecimento. Capítulo 1, versículo 17 de Efésios, ele ora para que o Deus traga espírito de revelação e sabedoria, para que nós possamos entender a razão do nosso chamamento. Tem muitas pessoas, por não ter profundidade espiritual, não sabe por que ela vem à igreja, não sabe beber da salvação. Davi, quando pecou, ele sentiu esta necessidade: volta a dar-me a alegria da salvação. Quem move isto é o Espírito de Deus em nós. Nos alegra, nos condiciona, nos enche. As dificuldades todos nós vamos passar, mas quando você tem o Consolador em você, e você é revestido do poder do Espírito, você passa de uma forma diferente. Então nós precisamos entender a missão do Espírito para a nossa vida. Paulo, a igreja precisa compreender. Ele diz, lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele fala o ministério do Espírito. No versículo 7 ele diz: o ministério da condenação foi glorioso. Ele está falando lá do Sinai, quando Moisés sobe ao monte e ele passa na presença de Deus. Quando ele desce do monte, ele desce com um rosto transparente, glorioso, e ele tinha que colocar um véu. Por quê? Porque a glória do rosto dele era uma glória transitória, ela desvanecia. Muitas vezes nós pensamos que ele colocava o véu por causa da glória, ele colocava o véu porque a glória estava ali, não era por causa da glória. Leia direito a palavra que você vai entender isso. Mas ele diz: se lá no ministério da condenação foi algo glorioso e tremendo, ele diz muito mais agora no ministério do Espírito. Irmão, nós vivemos debaixo de uma plenitude do Espírito, está à nossa disposição. Busque e você será cheio dele. A Bíblia diz que ele é o Consolador, a Bíblia diz que ele é o ensinador, a Bíblia diz que ele glorificará Jesus. Se você tiver, você vai aprender a glorificar, dar glória, aleluia. Não te custa nada. Eu fico olhando quando vem para orar aqui, as pessoas travam a boca, tem que abrir a boca. Jeremias 1:5, se eu não me engano, Deus diz: abra a tua boca que eu vou encher. Quando as pessoas querem oração, mas eles não pedem, não sabem nem qual o problema, eles vêm e ficam mudos aqui. Como Deus vai ouvir o que você está pedindo? Qual a importância daquilo que Deus te deu a fala? Não vou falar isso hoje, mas é a coisa do estudo. Eu já falei aqui na quinta-feira. A importância do falar em línguas está na importância daquilo que Deus nos deu. Provérbios diz que a morte e a vida está no poder da palavra. Quando você é cheio de Deus, você vai glorificar a Deus. Aí muda o sentido da sua caminhada. Porque você tem tempo para glorificar, não tem tempo para murmurar, não tem tempo para reclamar, tem tempo para glorificar. E quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, uma das razões é a glorificação a Deus. Quando Jesus disse que da vinda do Espírito Santo, ele diz o seguinte: e ele me glorificará,
é uma das atribuições do Espírito glorificar Jesus. Está lá no capítulo 16 de João. Se você entende isso, você teria que glorificar mais ao Senhor. Nós aprendemos um modismo hoje: bater palmas. Está na Bíblia também, mas Deus te deu voz para você glorificar. É glória e aleluia. Os anjos fazem isso. Capítulo 4 de Lucas, capítulo 4 de Apocalipse, quando João é chamado para o céu, após o período da igreja, capítulo 2 e 3 falam das 7 igrejas da Ásia. Depois que passa a igreja de Laodiceia, a Bíblia diz: depois destas coisas eu fui chamado ao céu, eu subi. E ali ele fala: eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. E ali um ponto, é um fundamento para você entender as Escrituras. Nada do Apocalipse acontecerá enquanto a igreja estiver aqui. O desenrolar do Apocalipse, a partir do capítulo 4, só teremos após o arrebatamento da igreja, depois destas coisas. E lá, quando ele chega, ele vê os 24 anciãos e os animais, os querubins. O que eles fazem? Eles gritam diariamente, ininterrupta: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então você tem o que fazer. Se você não aprender aqui, como você vai falar lá? Então aprenda a glorificar aqui, porque lá no céu nós vamos glorificar o Senhor. Aqui é a nossa escola, irmãos. Quando você fica travado aqui, como você vai destravar lá? Você tem que aprender a glorificar o Senhor aqui, porque lá vai ser assim. E a Bíblia diz que no meio daquele louvor, João diz: e eu ouvi, ele não viu, a voz do que estava assentado no trono, quando o nosso Deus brada, todos caem de rosto em terra. E a Bíblia diz que ele caiu como morto, desmaiado. Tal é o poder e a glória do nosso Deus. E aí um ancião tocou nele e ele foi levantado. Nós vamos glorificar a Deus, então aprenda a glorificar esse Deus aqui. Amém. Eu fico olhando, irmãos, os crentes hoje, pouco se dá glória a Deus, mas vem assistir um jogo. Quantas pessoas se extravasam? Crente, irmão, não é lá do mundo, não é crente, é aqui da igreja, é crente da DCC. Não estou falando de ninguém, estou falando daqui. Tá? Eu não estou falando de convivência, é crente daqui. Eles se extravasam, mas para o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós não abrimos a boca para dar glória. Salmo 29. Ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz parir as costas. E lá no final ele termina: e todos dizem glória. Porque esse Deus é poderoso, e nós, tendo a consciência disso, não tributamos a Ele o que Ele merece, porque nos falta uma renovação. Nós temos algumas pessoas batizadas no Espírito Santo, mas também temos com tristeza pessoas que foram batizadas e não sabem exercitar este dom que Deus deu. Falaram uma vez e não falam mais. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16, ele diz: ainda que o meu homem exterior se corrompa, se deteriore,
mas o meu interior se renova de dia em dia. Nós precisamos ter uma vida de renovo. Amém. A Bíblia diz que Deus vai derramar sobre toda a carne o Espírito Santo, maior profusão do que foi no dia de Pentecostes. Está lá em Joel capítulo 2. Derramarei sobre toda a carne, e eu espero que antes da volta de Jesus haja um grande avivamento no meio da igreja. Mas independente disso, eu preciso particularmente ter o meu avivamento com o Senhor. Quando você lê a história dos avivamentos, atingiram países, atingiram cidades, atingiram igrejas movidas pelo Espírito. Mas independente disso, eu preciso ter um renovo pessoal, diário com o Senhor. Isso depende do meu tempo com Ele, do meu tempo com o Senhor, buscando e renovando diante dEle. Vocês já viram que eu não falo em línguas aqui. Eu nunca falei, não sei se alguém ouviu, mas eu falo. Paulo dizia: eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Por isso que ele ministrava na plenitude do Espírito. Porque é um segredo: quanto mais você orar em línguas, mais Deus vai te usar nos dons. Aprenda isso, irmãos. Nós temos necessidade do adoro, mas nós precisamos orar em línguas. É o segredo de Deus para a nossa vida. Paulo dizia: eu falo. E ele fala: o meu evangelho não consistiu em sublimidades de palavra, mas em poder e ação de Deus. Porque ele orava em línguas. Todas as pessoas, irmãos, que dedicam tempo em oração em línguas, essas pessoas navegam na força do Espírito de Deus. Onde cura, milagres acontecem. Deus não mudou, irmãos. Deus continua o mesmo. E Deus nos deu ferramenta, esse revestimento de poder, essa promessa que Ele fez a Abraão lá atrás, e cumpriu em Jesus, e cumpre no derramar do Espírito Santo, para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja tenha uma mente iluminada, para que a igreja aprenda dele. Porque o Espírito te traz renovação, revelação da palavra de Deus. Por isso que Paulo dizia: o evangelho que eu anuncio a vocês, está lá em Gálatas 1:12, não recebi de homem algum, mas recebi diretamente do Pai, diretamente do Espírito. Quer ter revelação de Deus? Dependa do Espírito. O Espírito, a Bíblia diz que ele nos ajuda e nos assiste em nossas fraquezas. Você deve entender qual é a missão do Espírito. O Espírito é uma pessoa, eu considero um gentleman. Ele nunca vai te ajudar sem que você o solicite. Nunca o Espírito vai pegar isso para você e carregar para você. A hora que você pega de um lado e ele vai e pede ajuda, ele vai te ajudar. Está lá no capítulo 8 de Romanos. Ele vai te ajudar, carregar com você. Mas você tem que aprender a depender dele. E quando nós temos essa relação com esta pessoa, nós somos mais do que vencedores, somos triunfantes, porque tudo que você pedir, Ele vai fazer, te ajudar. O conforto, o consolo. Paulo diz lá em 2 Coríntios, diz que o Espírito nos consola, para termos condições de consolar a outros com a consolação que nós recebemos da parte de Deus. Então aprenda, irmãos, dependa de Deus, dependa do Espírito.
busca o revestimento. Se você não tem projeto para 2020, seja esse um projeto, receba esse tipo de experiência. E eu fico muito pesaroso, porque é uma outra dimensão quando você recebe o revestimento do Espírito. Capítulo 1, verso 8 de Atos: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí ele complementa: e sereis minhas testemunhas. Você pode ser testemunha de Jesus, mas se você tiver o aparato que Ele te deu, a promessa que Ele está disponibilizando para você, é uma outra testemunha. Você nunca vai botar, desculpe a expressão, o galho dentro diante das dificuldades, porque tem crente que corre das dificuldades, mas quando você é cheio do Espírito, você enfrenta, porque o poder é dele, você é apenas o intermediário. Então vamos depender do Espírito e vamos usar as línguas como arma poderosa para a nossa aproximação de Deus. Deus quer fazer isso com cada um de nós. Marque isso no seu coração. Eu precisei de 15 dias buscando sem parar, sábado, domingo, feriado, todos os dias, até que os céus se abriram e eu fui batizado. Tem pessoas que recebem, muitas pessoas, crentes novas, recebem com mais facilidade, porque é mais ou menos a igreja de Éfeso. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Nós nem sabemos que isso existe. E aí Deus começa a batizar. Quando nós começamos, eu sei, será que eu vou, será que eu não vou? Nós começamos a interrogar, aí a promessa demora mais. Mas nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito. Falarão novas línguas. Isso não caducou, irmão, é promessa para você. E você se aproxima de Deus, você entende, descortina para você, te dá força, te dá edificação e te aproxima num linguajar espiritual. Entenda, Deus é Espírito. Ele escuta o que você fala, porque Deus conhece tudo. Só que muitas vezes você pede, o que diz Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando você ora no Espírito, você não pede mal, porque o Espírito te conhece e ele vai expressar a sua real necessidade. Então, seja revestido, use o poder do Espírito Santo sobre a sua vida e você vai ter uma experiência do sobrenatural em você. Amém? Vamos ficar de pé.